Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. O plenário da Câmara dos Deputados termina agora a sessão que aprovou aí 4 requerimentos de urgência e também a criação de uma comissão externa, especialmente para analisar a situação da violência contra a mulher no país e também os casos de feminicídio, ou seja, aqueles casos de assassinato que envolvem mulheres, que atinge, vitimiza mulheres no país, mulheres que são assassinadas pela condição de ser mulher. Esse requerimento, essa criação da comissão externa aqui pelo plenário, a autorização da criação da comissão externa de deputados, foi feita por unanimidade, ou seja, todos os partidos foram favoráveis à criação dessa comissão externa, que vai aí visitar vários estados brasileiros e verificar alguns casos justamente de atuação nesses casos de violência contra a mulher. A gente lembra que o país é o 5º maior país em feminicídios no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. E eu estou aqui do meu lado com a deputada Flávia Arruda, do PR do Distrito Federal, que é autora desse pedido de criação de comissão externa justamente para investigar esse problema no país. Deputada, o que essa comissão vai fazer especialmente? Boa noite. Boa noite, Dini. Boa noite a todos que nos assistem agora pela TV Câmara. Primeiro, eu quero agradecer ao apoio maciço que nós tivemos aqui do plenário. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Mais cedo, o Colégio de Líderes colocou como caráter de urgência. É muito importante para nós, mulheres, e para toda a população do Brasil, nesse momento em que a gente vive essa epidemia de violência contra a mulher. A comissão está sendo criada para a gente acompanhar de perto casos com grande relevância, não só de repercussão grande na mídia, mas todos os casos, botar o holofote em cima desses casos, mostrar ao país que todos os dias, a todo momento, mulheres estão sendo vítimas de violência e sendo mortas por homens, que a gente não pode nem chamar isso de homens, para mim é um monstro. Então essa comissão vai fazer com que nós, parlamentares, que hoje ocupamos a maior bancada da história do Brasil de mulheres, de 77 mulheres, saímos daqui de dentro do Congresso, das discussões que ficam aqui dentro e vamos diretamente para a rua. Ouvir essas mulheres, ouvir do Estado, dos municípios, quais são as medidas que estão sendo realmente tomadas para poder punir o agressor, criar protocolos de atendimento a essas mulheres. Porque a gente quer encorajar, colocar as mulheres para denunciarem, para ir lá e dizer o que está sendo acometido naquele momento da violência, mas a gente precisa dar um suporte, acolher essa mulher, porque 92% dos casos de violência é dentro da sua própria residência. Então a mulher não pode chegar ali, denunciar e voltar para casa onde vive o seu agressor. À frente, nossa comissão externa tem principalmente como foco virar o holofote, mostrar para o país aqueles casos que estão acontecendo diariamente, levar as parlamentares para ouvir essas mulheres, trazê-las também aqui para serem ouvidas, discutir, criar protocolos. Eu acho que o mais importante é a gente criar protocolos referentes a esses casos de violência e feminicídio no país. Muito obrigada, deputada Flávia Arruda, do PR do Distrito Federal, autora desse requerimento de criação da comissão externa que vai avaliar aí essa violência contra a mulher no país. A gente lembra também, como eu falei há pouco, que foram aprovadas outras 4 urgências. O que é urgência, gente? Na verdade, é a autorização do plenário para que uma proposta ela tramite mais rapidamente aqui na Câmara dos Deputados e seja votada diretamente aqui pelo plenário. Então, pulando a etapa, geralmente a etapa das comissões, vou destacar algumas delas. Uma delas trata da questão de mudança na Lei Maria da Penha. Ela inclui aí no rol de providências a serem dadas pelas autoridades, assim que a mulher vai denunciar um caso de violência, a comunicação se o agressor tem ou não porte ou posse de armas. E o juiz, assim que ele recebe essa denúncia de agressão, que ele também determine a apreensão da arma do agressor. O outro projeto que teve a urgência aprovada é um que trata da insalubridade das gestantes. Diz o seguinte, que a empregada gestante
gestante ou lactante, ou seja, aquela que está amamentando também, ela deve ser afastada de locais insalubres do trabalho. E ela só pode voltar a trabalhar em lugares considerados com média ou pouca insalubridade se o médico dela de confiança autorizar. Isso é o contrário do que é hoje, viu? Hoje, na verdade, ela está autorizada a trabalhar, a não ser que um parecer de médico diga que ela não possa trabalhar nesses lugares. Também foi aprovada a urgência de um projeto a respeito de alienação parental, tentando aí reduzir, fechar o cerco contra as falsas acusações de alienação parental e também de abuso sexual. E por fim, agora foi aprovada o requerimento de urgência para a criação de um prêmio que aí premia, agracia as boas iniciativas relacionadas à saúde mental no país. Bom, esse foi o resumo do plenário dessa segunda-feira. Daqui a pouquinho aqui na TV Câmara você pode acompanhar o resumo do que foi importante no restante da Câmara. Eu fico por aqui, até lá. Uma reforma, muita história. Vamos saber como a Previdência Social vem sendo alterada desde 88 para acompanhar as mudanças demográficas que ocorrem no Brasil. Começa a expectativa pela definição dos presidentes das comissões permanentes. Vamos saber como essa escolha é feita. E tem nova atração nos espaços culturais da Câmara. É a exposição que brinca com o real e o imaginário em espaços públicos. A reforma da Previdência tem história no Brasil. Desde o ano de 1988, 3 mudanças já foram feitas. Vamos relembrar as alterações e entender como as mudanças demográficas levam a novos ajustes. A expectativa média de vida dos brasileiros em 2017 foi de 76 anos, de acordo com o IBGE. No ano 2000, era de 68 anos. Na década de 1960, chegava a 54. A média de filhos das brasileiras também tem diminuído e a previsão do IBGE é que em 20 anos o Brasil terá mais idosos que crianças. E o número de aposentados deverá ser maior do que o de brasileiros em idade ativa. Com a população brasileira vivendo mais e o número de trabalhadores ativos diminuindo proporcionalmente, o Brasil teve que mudar as regras de aposentadoria e previdência social. Nos últimos 30 anos, 6 alterações já foram feitas na Constituição para tentar ajustar a lei à nova realidade demográfica. Em 1993, a Emenda Constitucional número 3 criou contribuições da União e dos servidores públicos para o custeio de aposentadorias e pensões. A Emenda 20 de 98, entre outras coisas, acabou com a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Em 2003, outra mudança. A Emenda 41 criou o teto para vencimentos, aposentadorias e pensões para servidores públicos e a contribuição de inativos com benefícios acima do teto dos trabalhadores da iniciativa privada. 2 anos depois, outra emenda constitucional criou critérios diferenciados para aposentadorias de pessoas com deficiência e em atividades de risco. Em 2012, mudou a regra de cálculo das aposentadorias por invalidez, que passou a ter como base a média das remunerações do trabalhador e não apenas o último pagamento. Já a emenda 88 de 2015 aumentou a idade de aposentadoria compulsória para servidores públicos de 70 para 75 anos. Para o secretário de Políticas de Previdência, todas essas mudanças foram importantes, mas insuficientes, já que os gastos do governo com o pagamento de aposentados e pensionistas tendem a aumentar e as contribuições devem diminuir cada vez mais. O Brasil precisa de uma reforma que resolva o problema. Não adianta fazermos reformas parciais que em poucos anos depois vai estourar novamente o problema e vão precisar de uma nova discussão sobre a Previdência. Deputados de oposição cobram do governo outras medidas favoráveis ao caixa da Previdência Social, como a cobrança de grandes empresas devedoras. E defendem que o modelo de seguridade estabelecido na Constituição de 88 deve ser preservado, em vez de se criar o chamado sistema de capitalização, como está na proposta enviada pelo governo. O que é capitalização? Se eu tenho muito dinheiro, eu faço uma poupança graúda. Se eu tenho pouco dinheiro, eu faço uma poupancinha menor. E se eu não tenho dinheiro,
Como é que eu vou fazer a minha poupança para a minha futura aposentadoria? Isto é quebrar a Constituição, porque lá nós tínhamos um sistema que garante a previdência e a seguridade para todos. A previdência é para garantir previdência, prevenir, dar garantias para a população. E isso nós não podemos abrir mão. O representante do governo federal lembrou o esforço que está sendo feito para melhorar o caixa da Previdência Social, mas, segundo ele, não dá para abrir mão da nova proposta de reforma previdenciária. Esperamos reduzir o déficit com o combate às fraudes. Também vamos melhorar a cobrança da dívida ativa, que também vai gerar um aumento de arrecadação. Com a recuperação da economia, vamos ter maior contribuição, menor informalidade, que também reduz o déficit. Mas esse conjunto de medidas, apesar de ter um impacto considerável, não é suficiente para resolver sequer o déficit atual. E muito menos o déficit futuro, como eu falei, quando a gente tiver o triplo de doses que temos hoje. O debate sobre temas como a reforma da Previdência já acontece informalmente no plenário. Mas, para que essa e outras propostas sejam votadas de fato, é preciso antes a análise detalhada nas comissões permanentes. E o primeiro passo que vem aí é a escolha dos presidentes desses 25 colegiados. Veja como se dá este processo. As comissões permanentes são distribuídas de acordo com a composição partidária e divididas entre os 3 blocos formados após a posse dos deputados. Assim como o plenário é composto por diversos partidos e blocos, formando ali um espelho do que seria o mosaico social, essa divisão do plenário também deve ser refletida no âmbito das comissões, para que fique o mais representativo possível, né? Então, o princípio da proporcionalidade, que vigora tanto nas eleições quanto na própria composição do plenário, é observado tanto quanto possível no âmbito das comissões. Com a partilha dos postos entre os blocos partidários, a previsão é que a composição das comissões permanentes fique assim: PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN, bloco com 302 deputados, ficará com 15 comissões. O bloco formado por PDT, Solidariedade, POD, PCdoB, PROS, PPS, Avante, PATRI, PV e DC, que soma 94 deputados, terá 5 comissões. PT, PSB, PSOL e Rede, com 97 deputados, vão poder escolher 5 comissões. O bloco do PSL tem direito a escolher as 10 primeiras comissões. As 15 escolhas seguintes vão ser alternadas entre os 3 blocos. Por exemplo, o bloco do PDT escolhe a 11ª comissão, o do PT a 12ª, o bloco do PSL a 13ª e assim por diante. A Comissão de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação são as mais disputadas pelos maiores partidos da Câmara. A CCJ, ela examina todos os projetos de lei que passam pela Câmara. É praticamente um filtro. Ela examina aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa de todas as proposições. E ainda matérias que são da sua competência originária. Nesse caso, além desses outros aspectos, ela examina também o mérito. E a CFT é uma comissão que tem uma matéria, um assunto muito técnico, que mexe com questões tributárias, questões orçamentárias, que são matérias, eu diria, um tanto áridas. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara disse que é preciso mais tempo para a instalação da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ funcionando é o primeiro passo para a análise da reforma da Previdência. Nós temos mais partidos, a pulverização da Câmara é grande, a gente tem que ter paciência, mas acho que não atrapalha instalar amanhã ou depois do Carnaval, não atrapalha, até porque instalada a CCJ começa a correr prazo para a emenda constitucional. Eu acho que o governo ainda não está organizado na CCJ
para aprovar a admissibilidade da PEC. O deputado Rodrigo Maia também comentou, como fez num debate promovido pelo jornal Folha de São Paulo, pontos específicos da reforma da Previdência. Um deles, a redução no valor do benefício de prestação continuada, o BPC. Acho que tem que tomar cuidado para ele não contaminar a tramitação da parte mais importante do projeto, que é o restante, que é exatamente cuidar do regime próprio e também da idade mínima do regime geral. Nesta segunda-feira, o plenário da Câmara autorizou a criação de uma comissão externa de deputados para avaliar casos de violência contra a mulher no país. O plenário também autorizou que 4 propostas pulem etapas de tramitação aqui na Câmara e venham a ser votadas diretamente pelo plenário. Vou resumir quais projetos tiveram essa urgência aprovada. O que quer proibir grávidas ou mulheres que estejam amamentando de trabalhar em lugares considerados insalubres, o que inclui no rol de providências a serem tomadas pelas autoridades em caso de violência contra a mulher, a apreensão de armas de agressores. Outro projeto é o que quer combater acusações falsas de alienação parental e abuso sexual contra crianças e adolescentes em casos envolvendo guarda. E, por fim, a proposta que cria um prêmio para boas práticas na área de saúde mental. Ainda não há data para que o conteúdo, o mérito desses projetos sejam votados aqui pelo plenário da Câmara. Os deputados com programas semelhantes seguem se reunindo em frentes parlamentares. Veja o que defendem mais 3 desses colegiados informais. A Frente Parlamentar Mista para o Futuro do Porto de Santos conta até agora com o apoio de 202 deputados e 1 senador e será comandada pela deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. O Porto de Santos vive uma das mais terríveis crises da história, né? Perdemos postos de trabalho para automação, estamos discutindo que modelo vamos implantar na gestão portuária, se discute privatização, estatização, então achei pertinente o lançamento dessa frente parlamentar para que a gente acompanhe os passos também do governo. Também foi instalada a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos animais, que conta com 200 deputados e 8 senadores. Entre os principais projetos de lei da frente estão o que proíbe a venda de animais em pet shops, o que estimula a adoção e o que amplia a pena para os agressores de animais. O presidente da frente será o deputado Fred Costa. As pessoas costumam nos estigmatizar que não estamos protegendo o ser humano. Quero lembrar que isso é questão também de saúde pública. Quando a gente fala da leishmaniose, ela mata mais do que a dengue. E aqui afirmo, sem o menor temor, se esperarmos todos os problemas dos humanos serem solucionados para então preocuparmos com os animais, jamais chegará a vez deles. Já a Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar irá escolher um deputado para ser o coordenador de cada uma das 5 regiões do Brasil. O coordenador geral é o deputado Heitor Chu. Nós temos uma região sul que tem uma característica de agricultura familiar muito diferente do que é o Nordeste. Então nós queremos contemplar cada uma das regiões para que as pautas e as demandas locais também ecoem aqui no Congresso. Porque se nós quisermos fazer uma frente apenas para uma parte do país, com certeza não vamos ter a riqueza que poderíamos ter. Mais de 400 jornalistas acompanham as atividades dos deputados federais. A equipe do novo portal da Câmara apresentou aos repórteres ferramentas que podem facilitar esse trabalho. O novo portal ele apresenta com dados gráficos mais fáceis de entender, mais inteligíveis, os dados de gastos parlamentares, de transparência. E mais do que mostrar a questão de gastos, fica muito mais fácil mostrar também o resultado legislativo. Então, a partir de março, nós vamos ter uma ficha de tramitação amigável. Então, não só a imprensa, como o cidadão vai conseguir compreender melhor, sem ser um especialista, o caminho que o projeto percorre, onde ele está, desde quando, se ele foi aprovado ou rejeitado em quais comissões. Então, acho que acompanhar o processo legislativo vai ficar muito mais fácil. No portal você já pode, por exemplo, votar em enquetes sobre os projetos de lei que estão em discussão. O
endereço é www.câmara.leg.br. O que é invisível está apenas em outra dimensão. Se chama assim a exposição de Daniela Catenas, que apresenta ao público as pinturas da artista com forte influência do surrealismo. Telas que retratam o universo fantasioso dos super-heróis e personagens infantis, em harmonia com animais, em ambientes como praia e parques. Foram desenvolvidas em tinta acrílica e a óleo. Os quadros de Daniela são coloridos, com tintas de cores vibrantes, além do dourado em grossas camadas. Eu quis trazer um pouco do universo, eu moro no Rio, né? O universo da praia, o universo solar, com esses personagens que são pessoas, digamos, personagens humanos e personagens que não estariam lá, seriam bonecos ou animais que estão fora de contexto. Só que eles são também frequentadores da praia, só que talvez você não consiga ver, mas eles estão lá em outra dimensão. É o invisível que não é tão invisível assim. A mostra pode ser vista até o dia 20 de março na galeria do 10º andar do Anexo 4, que fica na Câmara dos Deputados em Brasília, de segunda às sextas-feiras, de 9 às 5, de graça. Esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã.